Bom, gente, então pra gente tecer o nosso colete, que é o nosso projeto de hoje, eu tô usando a linha Liverpool da Fios Pinguim, tá? Nessa cor aqui, que é o 1798, que é esse tom de bege bem bonito, que eu achei que ia ficar super bacana aqui pra composição aqui do nosso projeto de hoje, tá? Bom, aí aqui pra gente iniciar, eu prefiro pegar aqui o fio de dentro, ó. Vou pegar o meu fio e vou utilizar uma agulha de 9 milímetros, tá? Você pode usar a de 10 se você não tiver a de 9. A minha intenção é que os pontos fiquem bem macios e não fiquem tão abertos, tá? Porque como vocês podem ver, esse fio, ele tem uma espessura bem grossa. Então, a gente consegue trabalhar com a agulha 9 ou 10 para esse projeto, tá bom? E aí, vou utilizar, no fim de tudo, uma tesoura, tá? Pra gente fazer os cortes e arremates finais aqui. Para começar aqui, gente, eu vou trabalhar 35 correntinhas, tá? Vou deixar um fiozinho de sobra e vou trabalhar aqui 35 correntinhas. Então, eu tenho as 35 correntinhas e aqui eu vou trabalhar como? Eu vou trabalhar usando meios pontos altos e ponto baixo. Esses são os únicos pontos que a gente vai usar aqui para esse projeto, para o desenvolvimento da peça como um todo aqui agora, tá bom? Então, feitas as 35 correntinhas, eu vou subir mais 2 correntinhas, que é para dar a altura do meu meio ponto alto, tá? Feitas as 2 correntinhas, eu pulo o primeiro ponto. No segundo, aqui na terceira alça, que é essa alcinha de trás aqui, ó, essa daqui, eu vou começar a tecer os meus meios pontos altos da carreira, tá bom? Então, lacei meu fio, passei por dentro do elo e vou tecer 30 meios pontos altos. Feitos 30 meio pontos altos, agora eu vou trabalhar esses últimos 5 pontos aqui, essas últimas 5 correntinhas, com pontos baixos, tá? Também pegando aqui pela terceira alça. Por que a gente vai fazer esse finalzinho aqui das carreiras com pontos baixos? Porque eu já vou fazer o barrado aqui, a barra, né, do nosso colete. Então, eu já tenho aqui, ó, os meus 5 pontos finais de pontos baixos. Aí, aqui uma dica que eu dou é que você coloque aqui para demarcar onde a gente começou a fazer os pontos baixos, porque aí com essa demarcação não tem como você errar que você vai trabalhar esses pontos meio ponto alto e esses pontos baixos, tá bom? Então, ó, eu sempre gosto de marcar tanto o começo quanto o final, pra ficar claro pra mim onde é o começo, onde é o final, tá bom? Principalmente quando eu tô desenvolvendo a peça. Então, não liguem. Se vocês quiserem fazer direto sem marcação, fiquem à vontade. Então, eu já sei que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos que eu vou trabalhar com os pontos baixos e os outros 30 com meio ponto alto. O que acontece, gente? Aqui agora, para subir minha carreira, eu vou fazer uma correntinha de subida, vou virar o meu trabalho e vou aqui, nesse caso, fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base, tá? E vou ignorar essa correntinha inicial que a gente fez aqui como ponto. Então, vou começar a contar os pontos a partir daqui, do primeiro ponto baixo que eu executar. E a partir daqui, da marcação pra cá, eu vou seguir tecendo os meus meios pontos altos. E aqui, gente, a partir de agora, em todas as próximas carreiras que a gente trabalhar, a gente vai trabalhar pegando apenas a alça de trás aqui, ó, a segunda alça dos nossos pontos, tá bom? Porque a gente vai fazer um detalhe aqui, um pequeno det, que deixa ele com esse aspecto, tá? Como se fosse um Vzinho ao contrário aqui, como vocês podem ver, tá bom? No final, ele vai dar um charme bem legal para o nosso colete, e vocês vão ver só como vai ficar divertido. Então, aqui a gente vai seguir tecendo ponto sobre ponto até o final da nossa carreira. Estou aqui nos 2 últimos pontos aqui da minha segunda carreira. Aqui onde tá a marcação, eu vou finalizar aqui meu último meio ponto alto, totalizando os 30 meios pontos altos. E o nosso trabalho tá ficando dessa forma, tá vendo? Ele tem essa linha bem demarcada aqui no meio, que quando a gente estiver usando a nossa peça, que vai ficar dessa forma, ele vai ter esse desenho super bacana aqui, tá? Bom, aí aqui, gente, tem uma diferencinha bem pequena desta ponta para esta ponta. Aqui,
até o final do nosso trabalho, toda vez que a gente for trabalhar esse lado da nossa carreira, a gente vai fazer uma correntinha de subida, virar o trabalho e fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base. Aqui não, eu quero que o meu trabalho fique bem retinho. Então aqui eu vou simplesmente fazer o meu meio ponto alto, vou tecer 2 correntinhas de subida, virar o trabalho e vou começar a trabalhar já no ponto seguinte. Não vou fazer um outro ponto aqui dentro do mesmo ponto de base, tá? Então, neste caso, essas 2 correntinhas vão servir como ponto, tá bom? Ao contrário aqui do começo, que a gente ignora a correntinha de subida e trabalha o ponto baixo, como já mostrado anteriormente. Então, feitas as 2 correntinhas, eu vou trabalhar os meios pontos altos, agora pegando aqui no próximo ponto. Pulo esse, venho nesse outro ponto, ó. E sigo tecendo os meus meios pontos altos, tá? Vou seguir dessa forma por 30 pontos e lá na minha marcação aqui na frente, vou fazer os últimos 5 de ponto baixo. E prontinho. Agora eu vou seguir dessa forma, trabalhando exatamente assim por 7 carreiras. Bom, gente, então eu fiz as 35 correntinhas, trabalhei por 30 pontos, meio ponto alto, os últimos 5 pontos eu fiz ponto baixo, aí trabalhei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, depois que eu completei essas 7 carreiras, eu já fiz uma marcação aqui, ó, que é a marcação que fica embaixo do braço, tá? Aqui é onde vai ficar a passagem do nosso braço. Então, eu já separei aqui 15 correntinhas, que eu não vou trabalhar os pontos, tá? Vou trabalhar agora voltando aqui os 5 pontos baixos, mais 15 meios pontos altos, e vou trabalhar aqui por algumas carreiras, pra gente poder criar a espessura por onde vai passar o nosso braço aqui, e depois a gente vai fazer as correntinhas pra poder voltar até a mesma altura, aqui, né, essa parte da frente, com um pedaço da parte das costas, e a gente seguir crochetando, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui a lateral da minha peça, e depois a gente já vai trabalhar a parte das costas dela, ok? Então, aqui, a parte da frente de um dos lados da minha peça já tá pronto, e a lateral aqui, que é onde vai ter a passagem do braço, também já tá pronto. Nessa etapa, a gente trabalhou 4 carreiras, tá bom? Fazendo os pontos baixos e os meios pontos altos, e agora a gente já tem uma lateralzinha aqui, ó, tá vendo? A partir de agora, a gente vai começar a trabalhar a parte de trás da nossa peça. Então, olha só, já tenho aqui 2 carreiras pra frente, 2 carreiras pras costas, e agora eu vou continuar trabalhando o mesmo esquema que eu fiz nessa primeira parte da frente, tá bom? Sigo fazendo os 5 pontos baixos nos 5 primeiros pontos aqui de baixo da barra, e os 30 meios pontos altos até a parte superior. Lembrando que agora, gente, eu vou trabalhar aqui essa carreira e vou fazer as correntinhas extras aqui para dar essa mesma altura. Então, se eu tenho 15 pontos aqui para fazer essa separação, eu vou fazer 15 correntinhas aqui, tá bom? Então, agora a gente vai tecer exatamente dessa forma. Então, aqui eu vou fazer a correntinha, vou virar meu trabalho, né? Vou no mesmo ponto de base fazer um ponto baixo e vou seguir 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou continuar com os meios pontos altos. Pronto, cheguei aqui no final, agora eu vou fazer 15 correntinhas. Então, olha só, fiz as minhas 15 correntinhas e agora eu vou voltar tecendo o meu projeto, fazendo os meios pontos altos e os pontos baixos, tá? Então, sigo aqui 2 correntinhas de subida, viro meu trabalho e vou seguir tecendo aqui, pulando o primeiro ponto de base. Então, eu tenho 1, 2, no terceiro eu pulo e vou pro quarto, tá? E aí eu encaixo normal aqui e vou tecendo, ó. Então, já tô no segundo ponto e assim vou. Então, prontinho, ó, fiz aqui os meus 15 primeiros meios pontos altos, agora eu vou linkar aqui novamente, ó, na minha peça, pegando pela alça de trás e vou seguir tecendo, tá bom? Finalizei os 30 meio pontos altos, agora eu vou finalizar os últimos 5 pontos baixos. E prontinho, ó.
Agora aqui eu já tenho uma parte das costas iniciada. Então, lembrando que ele vai funcionar assim, ó. Tá vendo? Aqui já é um primeiro pedacinho da parte de trás do meu trabalho. Então, eu já tenho esse primeiro lado pronto. Agora, eu vou começar a trabalhar todas as minhas costas aqui, né? Trabalhar agora normal, como a gente fez a primeira parte, sem pular nenhum ponto, nem fazer nenhuma abertura. Eu vou preencher ele completo e depois eu vou replicar esse mesmo lado, tá? Vou criar um vão, vou pular 4 carreiras e vou fazer mais 7 carreiras para a parte da frente. Bom, gente, aí aqui, ó, da marcação da passagem dos braços, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras, tá? Pra gente replicar essa parte aqui, daqui pra cá, e fazer o lado de cá do nosso colete, tá bom? Então, feito aqui as 22 carreiras, agora, eu vou refazer esse pedaço aqui, tá bom? Então, aqui não tem erro. Aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou voltar mais uma carreira. Então, eu fiz 22, no total vão ser 23. E quando eu retornar, eu já vou trabalhar da forma que a gente trabalhou aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui, né? Fazendo a 23ª carreira para poder vir aqui para a base do meu trabalho. E aí, eu vou começar a subir com a marcação dos 15 pontos, que eu já vou deixar feito do lado de lá. Vou trabalhar essas 4 carreiras na parte de baixo para passagem do braço. E depois vou fazer as correntinhas e vou retomar aqui a medida original para poder fazer esse segundo lado aqui da parte da frente, né? Que seria o lado direito aqui, ó, vou virar ao contrário. Eu fiz o lado esquerdo, vou fazer o lado direito aqui da nossa peça. Bom, aí agora que eu fiz a marcação, eu vou unir as duas partes aqui para ver se elas estão no mesmo lugar, tá? Ó. Olha só, tá certinho aqui, tá vendo, ó? Então, agora, eu vou trabalhar as 4 carreiras aqui, nessa região, né? Até a minha marcação, pra formar esse primeiro espaço da passagem do braço. E depois eu repetir o que a gente fez aqui. Faço as correntinhas, as 15 correntinhas, e replico as outras 7 carreiras do lado de cá, pra gente fazer o outro lado da parte da frente do nosso colete. Bom, ó, agora a gente já tem os dois lados aqui prontos, tá vendo, ó? Já fizemos a passagem do braço dos dois lados, ó. Então, eu tenho aqui 5 carreiras deste lado, mais as 5 carreiras do outro lado. Já tenho aqui praticamente no formatinho, olha só, da minha peça. Então, agora, finalizada essa parte, a gente vai para a etapa 2, que é a formação do capuz. Aqui eu ainda tô com a ponta do meu fio e vou continuar trabalhando aqui do mesmo jeito que estávamos fazendo, só que aqui a gente vai crescer 32 pontos para dar altura, no meu caso, para o gorro que sirva para as minhas medidas, tá? Importante que nesse momento você faça uma medida da frente, do meio da sua testa, até a parte de trás aqui do seu pescoço, tá? Como aqui é a parte de trás, você vai medir da frente da sua testa, dar a volta por trás da cabeça, até aqui o final do pescoço, que é exatamente onde vai ficar o final da nossa peça. E aí a gente vai criar uma altura, que é exatamente assim como eu fiz aqui já, ó. Só pra vocês entenderem, ó. Eu engatei um novo fio, trabalhei aqui o que seria a 8ª carreira, né, nessa direção, a 8ª carreira. Quando chegou aqui em cima, eu trabalhei 32 correntinhas, que são essas daqui, e trabalhei 32 pontos voltando, novamente os 35 até aqui embaixo, né, com os 5 de ponto baixo, os 30 de meio ponto alto, e dessa forma eu trabalhei por 4 carreiras. Então, depois que a gente completou essa lateral, né, com a parte da frente, eu fiz 4 carreiras a mais, com mais 32 pontos, pra gente produzir o capuz da nossa peça. Então, ela ficou exatamente dessa forma. Vou até dobrar aqui pra não ficar confuso pra gente identificar. Bom, ó, então, essa é uma das laterais, tá vendo? Essa é a lateral esquerda da minha peça. Então, eu tenho aqui a passagem dos meus braços, ó. Essa é a parte da frente, que terminava aqui. Eu tenho minhas 7 carreiras aqui. Fiz mais 4 carreiras aqui. E aqui eu já tenho a altura para fazer o meu capuz. Bom, gente, ó, eu já finalizei aqui as 4 carreiras, primeiras carreiras aqui do nosso capuz. Percebam que ele dá uma continuidade bem legal ao restante da nossa peça, tá vendo? Parece que a gente não fez isso separado. E isso que é o tchan aqui do nosso projeto. Aí, olhem só, aqui é a passagem do nosso braço, tá vendo? E aí, quando a gente for finalizar, a gente vai fazer uma costura aqui, ó.
Essa costura aqui é o nosso ombro, tá vendo? E aqui é a passagem do nosso braço. Deixa eu virar aqui pra gente ver melhor, certo? E aí, o que acontece? Eu fiz essa costura, eu vou ter só um pedaço do meu capuz, preciso completar ele. Então, o que acontece? Aqui atrás nas costas, olha só, eu vou ter aqui as costas do meu projeto, certo? Eu vou trabalhar agora, sem estar pregado na parte de baixo aqui, o restante do meu capuz. Então, eu vou dar continuidade aqui nele, tá? Por mais 4 carreiras. Então, eu fiz 4, vou fazer mais 4 desse lado, só que sem prender aqui na base, ok? Ele vai ficar com 4 carreiras soltas aqui, que é exatamente a carreira que vai vir presa na parte de trás das nossas costas aqui, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui a passagem de um braço, a passagem do outro braço, que vai estar costurada aqui, e aqui atrás, esse capuz vai dar a volta aqui, assim, e fechar do lado de lá. Deixa eu mostrar as costas pra vocês, tá? Eu tô com o projeto de lado porque ele é muito grande, mas é exatamente isso aqui, tá vendo, ó? Eu tenho aqui as partes da frente, né, as 4 carreiras de cada lado, ó, tá? Aqui a parte da frente, aqui a parte das costas. Eu tenho aqui as 4 carreiras da frente do meu capuz, e aí aqui ele vai dar a volta, vindo aqui pro outro lado. Eu vou seguir tecendo aqui então, pra vocês verem como vai se dar o restante aqui do nosso capuz. Bom, então aqui, ó, eu finalizei a 4ª carreira, eu já posso cortar aqui o meu fio. Eu tava aqui do outro lado, tá vendo? Por isso que eu tive que cortar o fio. Bom, então aqui não tem mistério, eu vou engatar minha agulha aqui na alça de trás da cabeça do ponto. Vou pegar meu fio aqui de trabalho, vou passar aqui. E vou fazer 2 correntinhas pra dar a altura do meu ponto, tá? Eu gosto de passar o fio aqui, no caso aqui, da parte de trás da cabeça do ponto pra arrematar, fica um arremate bem bacana. E aí, agora, vou trabalhar tecendo os meus pontos altos, normalmente, como eu tava fazendo durante todo o projeto. Pego pela 2ª alça e vou formando os meus pontos. Certo? E ele vai ficar dessa forma. E eu vou seguir tecendo até o final aqui. Bom, ó, aqui eu já fiz 3 carreiras. Então, sem mistério, terminei aqui a carreira, subo 2 correntinhas, viro o meu trabalho e sigo tecendo da mesma forma. Pulo esse primeiro ponto, já começo no seguinte, aqui eu já tenho 2 pontos, 3... 30, 31 e 32. Prontinho. Tenho aqui, então, os meus 32 meios pontos altos. Deste lado do meu trabalho, ó, tendo 4 fixos e 4 soltinhos aqui, como a gente tá vendo, ó? Que depois a gente vai prender, fixar atrás da nossa peça. Então, nesse caso, ela fica assim, né? Vai ficar lá atrás. Bom, do lado oposto, gente, a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente fez aqui. E aí, a gente vai fixar na parte de trás aqui do nosso projeto, com uma costura limpa aqui do lado de trás, pra poder também dar esse efeito aqui que a gente tá dando em todo o trabalho, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês os 2 lados prontos e aí a gente já parte pra costura. Bom, gente, olha só, então eu já fiz aqui, ó, os 2 lados, tá vendo? Aqui é a frente do nosso colete, tá? Ó, aqui é o barrado de baixo de pontos baixos, aqui é o corpo, ó, passagem dos braços, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa, ó, passagem dos braços do lado de cá. E aqui é o nosso gorro. O que acontece? Ele tá assim meio esquisito nesse primeiro momento, porque na verdade ele vai funcionar como? Essa parte aqui, ó, eu já meio que grudei aqui com um marcador de ponto, pra gente entender que essa é a parte dos ombros e que isso aqui vira aqui pra trás, tá vendo? Assim como o outro lado, ó, ele vira aqui pra trás, tá? Então, imagina que isso aqui vai ficar assim, ó, tá vendo? A gente vai fixar aqui atrás, a parte de trás, obviamente, numa costura. Então, aqui também, ó, já meio que simulei que eu fixei a parte do ombro com esse outro marcador. E aqui nós ficamos assim, ó, essa é a frente, tá? Aqui as costuras vêm atrás, a gente vai costurar bem certinho aqui, conforme o desenho mostra, tá vendo? Pra seguir a mesma linha dos 2 lados. E aí aqui, ó, a gente vai fazer uma costura aqui em cima, ó,
Deixa eu tirar esse excesso de fio aqui. A gente vai fazer uma costura aqui em cima, ó, que é o que vai dar o desenho do nosso gorro aqui, da nossa touca, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar 4 costuras. Primeiro, nós vamos costurar aqui a parte do ombro, que é esse pedaço pequeno aqui, tá? Da primeira extremidade até a segunda extremidade, que é onde a gente teceu essa parte comprida, tá? Depois, a gente vai juntar essas duas partes, vamos costurar aqui o fundo do nosso gorro, que é essa parte aqui de trás. Feito isso, nós vamos costurar o fundo aqui, tá? Que é a parte de trás mesmo do gorro, que é essa parte aqui. Também, novamente, tomando cuidado para juntar o desenho aqui, ó, para ficar certinho, essa linha com essa linha, essa linha com essa linha, tal. E por último, a parte de cima do gorro, que é essa daqui. Certo? Que é essa daqui de cima. Esses excessos aqui, vocês não liguem não, porque isso aqui é o arremate dos fios que finalizaram e eu comecei um novo rolo, então eles ficaram com essas partes aqui para arremate, mas no geral é isso aqui, tá bom? O nosso projeto aqui tá pronto, agora a gente vai trabalhar as costuras. Então eu tô aqui com a frente do nosso trabalho, né? Vou aqui selecionar o canto que eu vou costurar. E aí aqui eu vou fazer como? Eu vou juntar aqui, ó, a primeira parte, que é a parte do ombro, aqui é a passagem dos braços, aqui é o ombro, tá? Vou unir aqui, com a ajuda do marcador de ponto, o espaço que eu vou fazer a costura, tá? Lembrando que, obrigatoriamente, a gente tem que começar com essa costura, porque senão a costura da parte de trás aqui do gorro vai dar errado, tá? Então, ó, eu vou juntar as partes aqui, já vou começar pegando aqui o meu canto, pra fixar bem. E aí, aqui, eu posso até fazer assim, pra ficar mais claro pra mim como que tá o desenho aqui, tá? Pra eu poder fazer a união. Então, eu já vou juntar aqui essa parte de cima aqui, ó. Certo? Então, já fiz as marcações aqui que eu preciso pra fazer a costura. E aí, gente, eu vou pegar um pedaço do fio, tá? Às vezes até alguma sobrinha aí de um restinho de rolo, a gente consegue fazer a costura, tá bom? Pega uma agulha de tapeceiro e começa a fazer a costura. E aí também sem mistério, tá? É uma costura simples, em vai e volta. Pra gente poder conseguir o efeito que a gente quer. Bom, como aqui eu já fiz a costura e eu tenho fio sobrando, eu já vou fazer a costura de trás aqui, ó, do meu capuz, tá? Então, eu vou organizar aqui o desenho, né, do meu capuz. A gente só tem que tomar aquele cuidado que eu comentei, tá? Ó, juntar um lado com o outro pra formar o desenho bonitinho, que eu vou seguir tecendo, ó. Vou fazendo minha costurinha aqui até ali o final, tá bom? Bom, prontinho, ó. Aqui a gente já tem um desenho se formando, tá vendo? Eu já tenho aqui, então, a minha lateral aqui do ombro costurada. Já tá formando um desenho de uma gola aqui, que é onde entra o nosso capuz. O fundo já tá costurado. E agora a gente vai partir pra parte de cima aqui, tá bom? Bom, aqui o meu rolo tinha acabado, então essa sobra de fio aqui é o que eu vou usar pra costurar a parte de cima, tá? E a parte de trás aqui. Bom, gente, tem uma coisa que eu não comentei aqui, mas eu só queria comentar pra completar aqui. Bom, esse trabalho não tem frente e verso, tá? Então, eu tô fazendo a costura aqui, depois eu posso virar aqui o meu trabalho, ó, tá? Que a costura vai ficar exatamente igual ela tá aqui em cima. Então, não existe muito critério pra, vou virar desse lado, vou virar do outro pra fazer a costura, tá? Você pode fazer a costura dessa mesma forma que ela vai ficar bonitinha, ó, como se nada tivesse acontecido, tanto de um lado quanto do outro, ok? Agora aqui a gente vai posicionar os locais que a gente vai
fazer a costura. Então, novamente, eu vou usar os marcadores de ponto para me auxiliar nesse trabalho. Bom, aí aqui é o seguinte, mesmo esquema que a gente fez aquela hora, a gente vai usar a agulha de tapeceiro, deixa eu só marcar mais um aqui, ó. Então, a gente vai usar a agulha de tapeceiro para continuar aqui fazendo a nossa costura, beleza? Bom, aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, mas vou falar agora, eu gosto de pegar só uma alcinha para fazer a costura, tá? Pra não ficar uma costura grosseira, ficar uma costura mais limpa. Então, indico vocês fazerem o mesmo aí, tá bom? Pronto, ó, aqui a gente já fez, então, a costura da parte de cima, tá? E agora a gente vai começar a costura da parte de trás aqui. Bom, gente, olha só, finalizamos aqui a costura do nosso capuz, ó. Olha como a costura ficou bem legal, tá vendo? Nem parece que tem uma costura aqui. E aí, feito isso, ó, você já consegue identificar o nosso colete como um todo, tá vendo? Aqui a base, né? Aqui a passagem dos braços, ou a lateral. E aqui é o nosso capuz. Só que acontece, eu quero deixar esse capuz um pouco mais encorpado aqui na parte da frente. Então, tecnicamente, ele já está finalizado, tá? Só que aí, como eu quero dar um tchan a mais, deixar ele um pouco maior aqui, mais caído na frente, a gente vai fazer mais 2 camadas, uma ou duas, aí você pode avaliar, tá? Nesse caso, eu fiz mais 2 camadas de meios pontos altos aqui nesse entorno, apenas no capuz. Então, ó, verificando aqui, ó, na altura do ombro, a gente fez até uma marcação aqui, eu vou engatar um fio novo aqui, tá? Na verdade, aqui, né, nessa alcinha, porque a gente vai continuar trabalhando com esse desenho. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontos, vou pôr um outro marcador, porque aqui, ó, eu vou fazer ponto baixo. E em toda a volta do meu capuz, eu vou trabalhar com meios pontos altos. E aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Eu vou pôr um marcador aqui na altura do ombro, ó. Vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pôr um outro marcador, tá? Que agora eu sei aqui, ó, que essa região eu vou trabalhar pontos baixos e o restante todo meio ponto alto. Bom, então bora lá, ó. Vou engatar o meu fio aqui. Como a gente fez as outras vezes, exatamente como a gente fez as outras vezes. Já vou arrematar ele aqui por dentro dos outros pontos. E vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E vou seguir tecendo os meios pontos altos. Faço isso, gente, até essa marcação aqui, tá? E aqui, daqui pra baixo, os pontos baixos. Ó, cheguei aqui do outro lado, vou fazer os meus pontos baixos nas marcações. Ok? Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho, ok? E agora eu vou continuar com os meios pontos altos até finalizar do lado de cá. E aí, depois que você já tiver arrematado todos os fios de todos os rolos que você usou, você pode vir aqui e cortar, tá? Diretamente o fio, ó. Se você preferir, você pode passar um pouquinho de cola para artesanato, para que ele não desmanche, tá bom? Fica a seu critério, porque uma vez que eles já foram passados por dentro dos pontos, ele está arrematado. E aí, agora a gente ficou com essa peça linda aqui para você arrasar na estação.